gente, eu me divirto com vocês. Pessoal, boa noite a todos. Imensa alegria de estar aqui com a minha família mais uma vez para passarmos esses momentos especiais juntos. E hoje eu trouxe um convidado, né? Convidado especial. Eu não sei se todo mundo conhece o Jerônimo Mendonça Ribeiro, se pelo menos ouviu falar. Então, como nem todos conhecem, né? Vamos falar um pouco dele, da vida dele, dos causos dele. E por que é que ele é considerado o gigante deitado, né? Uma história de vida que serve de exemplo para todos nós, né? Que muitas vezes ficamos desanimados, achando que Deus não foi muito generoso com a gente, que sofremos muito, que a nossa dor é maior do que a dor de todo mundo, não é assim? Então vamos ver um pouquinho da história do Jerônimo. Vamos colocar luz na nossa vida, na nossa mente, nas nossas reflexões, nos nossos pensamentos através desse modelo. O Jerônimo, ele nasceu em 1º de novembro de 1939. O nome dele de registro, Jerônimo Mendonça Ribeiro. A data da desencarnação foi 50 anos depois, dia 26 de novembro de 1989. O estado civil dele, solteiro, ele nunca se casou. O local de nascimento dele, Ituiutaba, lá em Minas Gerais. Então, Jerônimo era um mineirinho. E os pais dele, né? O seu Altino Mendonça e a mãe Antônia Olímpia de Jesus, né? Ele é o 9º filho de 10 filhos que a mãe dele e os pais deles tiveram. Jerônimo, como toda criança, foi uma criança de pequeno igual a todos, brincava, corria, tinha seus amigos. A vida dele era normal, uma vida de uma criança normal. Peraí que eu pulei aqui, gente. Por que ele é conhecido, Jerônimo, para quem não conhece o Jerônimo? Por ser um grande trabalhador, palestrante e escritor espírita, que juntamente com Chico Xavier, seu amigo, trabalhou pelas causas sociais e pela divulgação da doutrina espírita. E ele tinha como uma de suas ocupações, né, as várias que ele teve, ele foi balconista, ele foi entregador de jornal, ele também foi engraxate quando ele era pequenininho, porque ele começou a trabalhar bem pequenininho para ajudar em casa, porque antigamente era assim, né, gente? Tinha molezinha, não. Desde pequenininho, cada um de nós sabia como é que era o negócio. A gente tinha que dar a nossa contribuição, tinha que trabalhar, ajudar em casa, e ele também era uma criança que também trabalhava. Ele foi redator-chefe de revista, foi professor. Então, Jerônimo começou sua vida como qualquer um de nós, seres humanos normais, começam a vida lutando, né? Desde pequenininho. O Jerônimo, ele é um exemplo de vida, de resignação, de amor, de esperança e de muita fé. Jerônimo sempre teve muita fé e ele representa a fé e passa para todos que conheceram ele pessoalmente ou pelo menos para quem conheceu a história, para quem conheceu a vivência, as experiências de Jerônimo. Com 13 anos, o Jerônimo foi levado para conhecer a igreja presbiteriana e ele foi protestante até os 15 anos, né? Como ele foi levado para lá, ele era um membro ativo, participava das atividades. Só que Jerônimo, depois que perdeu a sua avó, ele começou a indagar, a querer saber coisas
né, normais até de uma criança, curiosidades, porque ele tinha o problema para ele cruciante era da morte e do destino da alma. Ele perguntava, ele queria saber, ele perguntava para o pastor lá da igreja dele, de onde ele veio, por que ele estava aqui, para onde ele ia quando ele partisse, né, morresse. Era a curiosidade que ele tinha. E eu confesso que eu também tinha quando eu era criança. Fui até perguntar para o padre. Aí o padre me disse assim: você é muito novinha para saber dessas coisas, entendeu? Só que essa curiosidade ficou comigo. E eu, como Jerônimo, o pastor dele falou para ele: esse caso é um caso para centro espírita, eu não sei dessas coisas para falar para você. E aí o Jerônimo foi apresentado para um senhor, né, conhecido lá em Minas, que era espírita, e foi através dele que o Jerônimo conheceu a doutrina espírita e começou a se apaixonar cada vez mais por Jesus, pelos seus ensinamentos. E Jerônimo ia assim, muito frequentemente no centro, ele participava de tudo. Quando ele tinha 17 anos, eu interrompi e pulei um pouquinho. Ele era um jogador de futebol e ele começou a sentir os primeiros sintomas da doença que futuramente ia levar ele a ter que usar uma maca, né? Perder os movimentos por conta de uma doença chamada artrite reumatoide. Hoje a artrite até tem mais medicamentos, mais recursos, mas naquela época era muito difícil, né? Quando a pessoa apresentava um problema assim mais grave, os pais faziam o quê? Levava na benzedeira, levava num médico lá, que era tão difícil ter um médico, aí levava na farmácia, né? Antigamente aqueles farmacêuticos eram os nossos médicos, porque não tinha médico. Você ia lá, falava lá o problema que você tinha, e o médico, o farmacêutico, pela sua experiência de vida, né, ele mais ou menos que indicava alguma medicação, alguma pomada, alguma coisa, na tentativa de ajudar a pessoa que estava com problema ou que estava com dor. E assim foi com o Jerônimo. Ele gradativamente foi perdendo os movimentos, né? Foi passando pela cadeira de roda e depois ele já, né, tentou usar muleta e depois não foi conseguindo, os movimentos foram travando e ele foi até chegar na situação de ter que usar uma maca, tipo uma cama ortopédica, que era a única posição que tinha condições dele ficar. Dores horríveis, de doer na alma, dores insuportáveis. Somando a tudo isso, já se não bastasse essas dores horríveis, ele também teve problema de visão, que ele gradativamente perdeu um olho, depois o outro, a visão de um olho, a visão do outro. Depois ele apresentou problemas cardíacos. Ele tinha tanta dor, que para o mesmo problema ele chegava a tomar 10 comprimidos no mesmo dia, na tentativa de aliviar a dor, que ele tinha uma angina muito forte. O médico chegou, inclusive, a receitar que ele arrumasse um saco, enchesse com areia com um peso de 30 quilos e pusesse assim sobre o peito, a hora que desse muita dor, porque aquela compressão aqui ajudaria a melhorar um pouco essas dores do Jerônimo. E apesar das grandes dificuldades, uma das características mais marcantes do Jerônimo era o bom humor. Ele estava sempre bem humorado, passando por tudo isso, ele fazia piada da dor dele e brincava com ele mesmo e ria. Vocês lembram do seu Camilo rindo aqui na frente? Pois é, era Jerônimo em vida. Quando eu via o seu Camilo rindo daquele jeito, eu pensava comigo, acho que o Jerônimo está aqui hoje.
porque me lembrava muito. Porque aqui nessa mesma casa espírita, se eu não me engano, foi o palestrante Jamiro que veio falar sobre o Jerônimo, não foi? E ele trouxe um filmezinho do Jerônimo e passou aqui pra gente ver. O Jerônimo era uma figura, gente. Pensa que o que a gente riu, e inclusive eu estudando sobre ele, assistindo a palestra, teve uma que eu ri tanto que eu cheguei a perder o fôlego, saía lágrima do olho de tanto rir com Jerônimo. Jerônimo, olha, francamente, era uma pessoa iluminada, porque se as pessoas iam assistir as palestras que ele fazia e choravam de rir, com certeza as pessoas saíam de lá muito melhores. Tanto é que em alguns depoimentos, pessoas que foram assistir a palestra de Jerônimo, achando que estavam cheios de problemas, cheios de dificuldade, saíram de lá de cabeça erguida e com uma visão diferente da vida, porque falou, se esse cara com todos esses problemas está aí rindo desse jeito, eu com esses meus problemas que são todos solucionáveis, todos eles têm como serem resolvidos, é só ter paciência, tempo e dedicação que eu vou resolver. Então, por que é que eu estou reclamando da minha vida e dos meus problemas, não é mesmo? O passatempo preferido do Jerônimo era o cinema. Ele adorava o cinema. E, inclusive, ele se achava o próprio Tarzan. Antes dele ter esse problema aí, contam que ele ficava assim na frente do espelho e falava, olha lá o Tarzan, se achando, né, gente? Porque ele jogava futebol, tinha um corpo atlético e tal. Ele se achava o próprio Tarzan. Então ele acabou ficando com esse apelido. E o Tarzan, para quem conheceu ele, ficou conhecido o Jerônimo por quê? O Jerônimo foi um dia assistir uma palestra num centro espírita. Estava o palestrante lá fazendo a palestra, quando de repente o palestrante ficou mudo, quieto, parado. Aí ficou todo mundo, ai, o que será que aconteceu com o palestrante? Está tão quieto, parou de falar. Aí ele falou, vocês me desculpem, mas eu recebi uma mensagem aqui do meu protetor, é para uma pessoa que está aqui no salão, e essa pessoa é o Tarzan. E esse espírito mandou eu dizer para o Tarzan o seguinte, Tarzan, agarre-se no cipó da esperança, porque você vai atravessar a floresta do sofrimento. E depois disso, a vida de Jerônimo foi mudando. Jerônimo um dia passando pela rua, onde seus amigos chamou, Jerônimo, venha cá, tem um presente para você. Jerônimo falou, presente para mim? Nossa, muito obrigada. Entre aqui. E aí Jerônimo entrou. Esse cara era um alfaiate, tinha uma alfaiataria. Falou, Jerônimo, hoje eu vou te presentear com uma coisa que eu acho que vai vestir muito bem em você. E deu de presente para o Jerônimo um terno todo branco, lindo. Jerônimo se sentia a última bala do pacote. Meu Deus, eu jamais imaginei que um dia eu fosse vestir um terno branco desse maravilhoso. Muito obrigada, eu nem tenho palavras, eu não mereço. E como a distração dele era ir ao cinema, ele vestiu o terno e foi ao cinema. Chegando lá no cinema, qual era o filme? E o vento levou, um filme longo, de mais de 3 horas. E o cinema estava lotado. Como o Jerônimo chegou em cima da hora, ele teve que assistir o filme em pé. Então ele se posicionou lá atrás e ficou assistindo o filme.
Aí Jerônimo, no final do filme, começou a sentir um desconforto muito grande. Tipo do inchaço, uma sensação de que não estava nada bem. Pois olha, o Jerônimo, a partir daquele dia, já teve que ser carregado para casa. E a mãezinha dele, com muita dor no coração, precisou tirar o terno dele cortando com uma tesoura. Porque ele inchou tanto de ficar ali em pé todas essas horas assistindo ao filme, que não tinha como tirar a roupa dele de maneira normal. De tão apertada que ficou. Então a mãezinha dele precisou cortar o terno, o único terno. Aí, nas palavras dele, ele disse para a mãe, mais ou menos como se hoje a gente dissesse: alegria de pobre dura pouco, né? Na língua dele, no jeito dele de falar, foi o que ele disse para a mãe. Mãe, é assim mesmo, né? Alegria dura pouco. Porque ele quis tanto, desejou tanto aquele terno, e ele usou aquele terno uma única vez. Que foi esse dia aí. E aí depois precisou cortar todo o terno para tirar, porque justamente nesse dia ele teve essa crise dessa artrite reumatoide, que é uma doença que quem sabe, quem conhece, ou já ouviu falar de alguém que tem, sabe como é triste e doloroso para a pessoa, né? E Jesus afirmou que quem tivesse o tamanho de um grão de mostarda poderia transportar montanhas. Aí, numa entrevista, perguntaram para Jerônimo: o que é ter fé? Ele respondeu: fé, segundo o Espírito Emmanuel, é a visão da vida, a lógica da vida em si. O lavrador sabe que a semente está embrionariamente, na semente está embrionariamente a árvore de amanhã. Mas se ele não tiver fé na sua própria certeza de que plantando dá, aquela semente vai permanecer para sempre como apenas um embrião, né? Quando a gente põe a nossa fé em ação, é como se a gente colocasse a sementinha na terra, preparasse o nosso terreno para ver essa nova vida crescer e se transformar numa árvore. É isso a fé. É você confiar, você pôr em ação e você aguardar o tempo certo. Tudo tem seu tempo. E a partir daí, Jerônimo, né, já trabalhador das casas espíritas, como não tinha mais como andar, recebeu de doação uma Kombi, uma perua Kombi. Aí os familiares, os amigos colocavam o Jerônimo na Kombi e lá que ia Jerônimo, meu bem. Jerônimo andava para tudo que é lado, ia visitar tudo que era tipo de centro, ia muito, quando era possível, conversar com Chico Xavier. Ele adorava o Chico Xavier. Chico Xavier sempre incentivava Jerônimo, erguia Jerônimo e dava serviço para o Jerônimo, porque quando Jerônimo uma das vezes estava muito mal, ele, inclusive depois ele começou a ter hemorragias. E uma das vezes Jerônimo sangrava muito e chegou os médicos falar que ele tinha muito pouco tempo de vida. E Jerônimo falou: se eu tenho muito pouco tempo de vida, eu quero ver o Chico, eu quero conversar com o Chico. Aí o médico falou assim: mas na Kombi, e daqui até onde está o Chico de Kombi? Não, você não vai aguentar chegar lá não. Não tem condições, você está muito mal. Aí um amigo cedeu um aviãozinho, e esse aviãozinho levou a maca do Jerônimo até onde estava Chico Xavier. Chegou lá Chico Xavier, como sempre, muito ocupado, corre daqui, corre de lá. E Jerônimo precisou ficar esperando até que Chico resolvesse tudo que estava fazendo lá para vir poder atendê-lo.
Aí quando o Chico Xavier chega no ambiente onde estava Jerônimo, ele diz: nossa, Jerônimo, como você veio aqui me ver, como você está bem. Olha, eu olho para você, parece que eu estou vendo uma rosa vermelha, maravilhosa. Chegou, passou toda aquela vibração, a sua energia, beijou Jerônimo e falou: olha, pessoal, eu acho que temos um convidado muito ilustre e eu acho que se cada um de vocês viessem aqui e desse um beijo nessa rosa, essa rosa ficaria muito feliz. E assim as pessoas vinham, traziam suas boas energias e beijavam Jerônimo. E beijavam Jerônimo. E depois dessa recuperação, o Chico Xavier chegou para o Jerônimo e falou: sabe por que você está sangrando assim, essa rosa tão linda e maravilhosa? Porque você se deixou aceitar essa condição de coitadinho. A partir do momento que você deixar de aceitar essa condição de coitadinho e voltar a trabalhar, essa rosa vai ficar cada vez mais linda e mais perfumada. E realmente, depois disso, Jerônimo ainda viveu muitos e muitos anos e levou a doutrina espírita para muitos e muitos centros, ajudou muita gente, iluminou muita gente, encorajou muita gente com suas palavras, com suas risadas, com seu bom humor, com seus exemplos. Então, a fé não nos vem por osmose, é uma conquista que cada um, no tempo e no espaço e dentro da doutrina espírita, essa fé perde aquele caráter apenas místico para ser uma fé eminentemente racional. Por quê? Nas conversas que Chico tinha com Jerônimo, foi esclarecido o véu. Jerônimo pôde saber por que ele veio nessa existência, nessa situação. Soube dos seus débitos, soube das suas vivências anteriores, e que ele pediu muito essa oportunidade de vir nessa existência, passar por tudo o que ele passou para resgate, né? Para se livrar dos débitos, para ser uma pessoa melhor, para crescer como um ser humano, para poder levar o ensinamento para tantas pessoas que não conheciam Jesus, não conheciam a doutrina, e ele ia com aquele jeito carinhoso, brincalhão, né? Com toda aquela dor, todo aquele sofrimento, mas sempre com muito amor, muita dedicação, ele sempre atendendo um ou outro e trabalhando e ajudando e criando instituições, né? E o que é essa fé, então? É conhecer, é saber de onde viemos, que era o que ele queria saber, o que estamos fazendo aqui, nesse planeta Terra, nessa existência, e o que é a vida e para onde nós vamos após esta vida. É ter noção de rumo e de caminho. Esta é a fé que alimentou Jerônimo. Ele, dentro da doutrina, ele recebeu tudo o que ele queria saber. O porquê, né, dele estar nessa situação, de onde ele veio, né, por que ele está aqui, qual é a missão de vida dele, e ele já sabendo, quando ele partir dessa para outra, quanto melhor não vai ser a situação dele entre a existência anterior e a próxima, né? Pela dedicação, o carinho com que ele evoluiu. E é isso que é o exemplo importante para a gente, que nós também podemos evoluir.
E outra pergunta que fizeram nessa entrevista que eu trouxe para mostrar para vocês. Jerônimo, como podemos encontrar a felicidade que tanto almejamos? Ele diz: a felicidade é uma troca, o amor é uma fusão. Ninguém pode ser feliz no egoísmo, no exclusivismo, entregue à marginalidade de uma situação, qualquer que ela seja. Felicidade é participação, é improvisação da felicidade dos outros, pois é dando que se recebe. Quando a pessoa esquece dos seus problemas e trabalha para ver a felicidade do outro, ela acaba por esquecer dos seus problemas, fazendo feliz aos outros, se sentindo feliz por fazer feliz aos outros, e enquanto ela esquece de si, os problemas dela vão sendo resolvidos. Então, aí é que está a magia do Jerônimo conseguir, com toda essa dor, todo esse sofrimento, ainda conseguir levar alegria, fé e esperança para as pessoas, dando o seu exemplo. Porque ele diz: a felicidade para mim, deitado há tanto tempo nessa cama sem poder sequer me mexer, seria poder virar de lado. Por quê? Porque eu casei-me com a doutrina espírita no civil e com a dor no religioso. Então, ele fez um casamento perfeito, né? Porque ele tinha a dor, que era para lembrar ele dos compromissos, e tinha a doutrina espírita para acalmar seu coração, para fortalecer o Jerônimo, porque o casamento dele não foi fácil. Se você acha que a sua esposa não é fácil, olha a situação do Jerônimo. Casou com a doutrina e herdou, né, a dor no religioso. Os detalhes de sua trajetória, para quem quiser se aprofundar mais e saber, estão na sua biografia Jerônimo Mendonça, Sua Vida e Sua Obra, de autoria da médium Maria Gertrudes. E o Jerônimo dizia assim, ó: primeiro, Deus me pôs de muletas. Depois, Deus me sentou numa cadeira de rodas. Em seguida, me deitou. Depois, me cegou de um olho e depois do outro. Como Deus é bom! Olhando ele falar assim, dá a impressão que ele está brincando, né, com a situação. Mas ele está agradecendo a oportunidade que Deus deu para ele de vir para essa existência e resgatar tantos débitos, né? Numa existência, sempre com esse bom humor e essa força que representa o Jerônimo. Uma vez ele precisava de dinheiro para a instituição, para criar uma creche, né? Há muitas mães precisando trabalhar e não tinha dinheiro. E aí, o que Jerônimo fez? Quando ele tinha algum problema, assim, uma coisa muito para resolver, ele ia falar com o Chico. Só que o Chico não dava a solução, ele dava a dica. Então, ele foi lá e falou para o Chico que ele precisava arrumar dinheiro, porque ele precisava construir uma creche, que tinha muita mãe precisando trabalhar e não tinha onde deixar as crianças, e que ele não sabia de onde ia tirar dinheiro. Aí Chico deu a dica de que o rei Roberto Carlos ia cantar no Canecão. Aí o Jerônimo falou assim: eu venho aqui falar para ele que eu estou precisando de dinheiro para fazer uma creche. E ele me responde que o Roberto Carlos vai estar no Canecão. O que ele quis dizer com isso? Porque o Chico, ele dá essas tiradas, mas sempre tem alguma coisa por trás do que ele falou. Aí ele pensou, falou: quer saber? Vou lá no Canecão. Vou lá no Canecão, vou falar com o Roberto Carlos. Gente, não acredito, você vai fazer isso? Vou lá. Pegou a Kombi, pegou os companheiros dele, que nessa foto foi a única que eu consegui, que era do pessoal que estava com ele com a perua. E foram lá conversar com o Roberto Carlos.
Mas sem conhecer Roberto Carlos, sem saber como ia falar com o Roberto Carlos, sabia nada. Pegaram a Kombi deles, foram lá, pararam em frente ao Canecão. E ficaram lá, falaram, gente, olha, já em frente ao Canecão nós já estamos. Agora é só conseguir entrar. Mas não tinha dinheiro nem para comprar ingresso. De repente, se aproximou um senhor do lado deles e falou assim, parece que eu conheço vocês. Se eu não me engano, eu vi vocês lá na casa do Chico Xavier. São vocês mesmo? Ele fala, sim, somos nós mesmos. E o que vocês vieram fazer aqui? A gente precisa demais falar com o Roberto Carlos. Aí o cara falou assim, pois então, vocês vão falar com o Roberto Carlos. Mas como? A gente não tem nem ingresso. Ele falou, mas eu sou o dono do Canecão, eu vou colocar vocês lá para dentro. Pegou o senhor Jerônimo Mendonça e sua equipe, arrumou um lugarzinho lá e eles conseguiram entrar no show do Roberto Carlos. Aí tá o rei lá cantando, né? E o pessoal lá do Jerônimo assistindo. O Jerônimo, coitado, não via muita coisa, porque ele, né, já estava cego praticamente do olho, né? Mas os acompanhantes assistiram ao show, tudo, e chegou no ouvido do Roberto Carlos que eles estavam lá. E aí o Roberto Carlos chama eles no camarim, aquela foto anterior foi tirada no camarim do Roberto Carlos. E aí o Roberto Carlos falou para eles, eu tô sabendo que vocês vieram em nome de Chico Xavier, eu vou falar com vocês, pode dizer o que vocês vieram conversar comigo. Só que antes disso, ele chega no Jerônimo e fala assim, e aí, bicho, tudo bem? Aquele jeito do Roberto. Ele falou assim, agora eu já estou até me sentindo mais familiarizado aqui no zoológico. Ele falou assim, olha, Roberto, seu show foi maravilhoso, eu não vi nada, mas deu para ouvir tudo que você cantou. Aí explicou para o Roberto da necessidade, né, que ele estava lá e se tinha como o Roberto Carlos contribuir com alguma ajudazinha, né? E o Roberto Carlos falou, olha, amanhã às 15 horas vocês vão lá no meu hotel, deu o endereço e tal, e a gente vai ver o que pode fazer. E aí arrumou acomodação para eles passarem a noite, deu comida, ajeitou lá ao lado deles. E aí no dia seguinte eles foram lá no hotel do Roberto Carlos, e o Roberto recebeu eles e passou um cheque para eles que foi 1 milhão de cruzeiros para ajudar na obra. Então, com esse dinheiro, né, o Jerônimo conseguiu construir a creche, pagou outras pequenas dívidas que tinha com você sabe que essa coisa de ajudar é gostoso, mas é custoso. Precisa de dinheiro. Então, nisso tudo é movimentado muito trabalho, muito esforço, mas muita dedicação de muita gente. Então, com esse dinheiro, ele conseguiu fazer umas pequenas reformas nos prédios que estava meio caidinho. Ele deu um jeito de ajeitar. E o rei, né, não é à toa que o Brasil conhece Roberto Carlos como rei, ajudou nessa etapa aí, nessa construção do Jerônimo, né? Então, nosso agradecimento também para o rei Roberto Carlos, que ajudou muito aí, né? Jerônimo também escreveu alguns livros, entre eles O Crepúsculo de um Coração, Cadeira de Rodas, Nas Pegadas de um Anjo, Escada de Luz, De Mãos Dadas com Jesus e 14 anos depois, em coautoria. Ele deixou apontamentos que foram organizados por Maria Gertrudes no livro póstumo Flores do Coração. Tá? Se alguém tiver a oportunidade de ler e querer se aprofundar nas obras de Jerônimo, né? Ele fundou o Lar Espírita Pouso do Amanhecer,
que foi a creche, né, destinada a essas crianças carentes, lá em Tuiutaba. Ele construiu o Centro Espírita Ceareiros de Jesus, Centro Espírita na zona rural de Manuel Augusto da Silva, uma gráfica, uma biblioteca, e ajudou muita gente. Não tem nem noção de quanta gente Jerônimo ajudou. Então, a gente leva de tudo isso o ensinamento. Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única, né? São palavras mensagem ali do Albert Schweitzer, que escreveu essa frase, que é de tanta força e de tanto poder. Ela diz isso daí, que o exemplo é tudo, né? É a forma melhor que a gente pode ter de influenciar as pessoas. E que um bom exemplo diz muito mais do que 1000 palavras. Então, Jerônimo foi esse exemplo. E aí vou contar alguns dos causos do Jerônimo, né? Ele estando em certa ocasião, justamente no cinema, porque ele era fã de cinema, ele podendo, ele estava lá, tinha até o lugar para pôr a maca dele lá, já especial, esperando por ele. Uma moça tropeçou em sua cama e explodiu. Mas não é possível. Aonde eu vou está o aleijado. Eu vou a uma festa, o aleijado está lá. Esse aleijado me persegue. Aonde eu vou, ele está. Jerônimo pensou consigo. E agora? A moça já está revoltada, nervosa mesmo. Tenho que lhe dar uma resposta, mas não quero irritá-la mais ainda. O que dizer? E saiu com essa. Mas também, minha filha, você não para em casa, hein? Entendeu? A mulher caiu na gargalhada, porque para ela foi pega de surpresa dele falar isso. Mas também, minha filha, você não para em casa, por isso que ela está toda hora tropeçando no aleijado, né, gente? Era uma figura, ele tinha saída para tudo. Por ocasião do enterro, quando o cortejo seguia para o cemitério, a sua Kombi estava logo atrás. Retirado o caixão, quando as pessoas se dirigiam para o local, um alcoolizado que passava, vendo os amigos lhe carregando a cama, exclamou: nossa, 2 defuntos, esqueceram o caixão desse. Ele aprendeu a não se revoltar com o comentário, porque ele falou assim: nossa, e agora estão enterrando as pessoas até com óculos. Ai, gente, tudo bem. Ele gostava de citar sempre essa frase, que melindres é orgulho ferido. Então ele deixava passar, mas ele era vítima dos pingaiada, como a turma fala, sabe? Todo pingaiada que passava por ele soltava uma. Numa palestra de Divaldo Franco, que ele também era amigo do Divaldo, a cama de Jerônimo estava em evidência, na frente, para não atrapalhar os que quisessem passar. Em certo momento, aproximou-se um alcoolizado, ou seja, né, um bêbado, na linguagem comum, e disse-lhe: paralítico, levanta-se e anda. E Jerônimo lhe disse: depois, meu amigo, depois. Temia Jerônimo que a cena fosse notada e atrapalhasse a palestra, né? Paralítico, levanta-te e anda, o bêbado falando. E insistiu o bêbado: bem que eu queria, mas eu não consigo. Falou baixo Jerônimo, tentando chamar o homem à razão. O bêbado saiu desconsolado e disse: homem, oh, homem de pouca fé. Então, gente, o bêbado tentou, mas não conseguiu fazer um milagre. Ai, Jerônimo era demais. Ele costumava ser requisitado para a prece de despedida por ocasião da desencarnação de pessoas conhecidas. Um dia, próximo ao túmulo, coube-lhe a palavra. Depois, as pessoas emocionadas foram saindo, conversando, e esqueceram ele lá no cemitério. Altas horas da noite, quando os amigos foram visitá-lo em casa, e ele não estava, é que se lembraram do cemitério
indo buscá-lo. Falou, gente, olha, o Jerônimo está lá desde as 6 horas da manhã. Olha, ninguém trocou ele, ninguém trocou a fralda, ninguém deu água, ninguém deu café, porque como todo mineiro ele gostava de um cafezinho. Falou, gente, ele vai estar muito bravo com a gente, muito bravo. Mas foram lá buscá-lo. E em ocasiões como essa, ele exercitava a sua resignação. E tinha que esperar que se lembrassem dele, até para um cafezinho ou um copo d'água. Aí chegaram lá, ele falou assim, então, eu já estou aqui, eu já fiz uma prece para cada um dos mortos, já ajeitei o lado de todo mundo para o lado de lá, já fiz tudo, fica calmo, fica tranquilo, estou de boa aqui. Então, gente, ele não tinha outra solução, ele dependia que alguém lembrasse de levar ele embora, senão ele ia passar a noite no cemitério e amanhecer o dia seguinte lá, porque não tinha jeito, tinha o que fazer, né? Aí falou assim, nossa, se ele precisar tomar o remédio do coração, sem remédio, sem nada, ficou lá o tempo todo esperando até que alguém fosse lá para socorrê-lo. Um certo dia, o senhor foi orientado pela irmã de Jerônimo para que fosse fazer uma visita a seu irmão. E assim ele o fez. Quando chegou à casa, ele foi convidado a entrar e, ouvindo o barulho do pessoal nos fundos da casa, para lá se dirigiu. As gargalhadas do Jerônimo sobressaíam à distância. O homem, que estava tão desesperado, ao ouvir os risos, virou para Dona Terezinha e disse revoltado, é esse o homem que vai me confortar? Porque ele falou, gente do céu, o homem só está lá se matando de rir, vai me confortar de que jeito, né? Aí fez-se um silêncio e o senhor foi chamado e apresentado. Jerônimo, aqui está o senhor que veio de São Paulo só para conversar com você. Por certo, desejará fazê-lo sozinho. Os jovens se retiraram e o senhor tomou a palavra. Olha, moço, eu era uma pessoa muito rica até semana atrás. Eu tinha uma fazenda com eletricidade, com o conforto da vida moderna, até tinha campo de aviação. Tinha tudo. Fui tão incauto que ao fazer a venda da fazenda, passei a escritura e recebi uma nota fria. O Jerônimo estranhou o que era uma nota fria. Uma duplicata sem valor. Eu não tive condições de reclamar. O advogado falou que era perda de tempo. A minha família antes se tolerava, porque nós conversávamos por bilhetes. Eu e nos weekendes, a minha esposa nos seus chás e os filhos iam onde queriam. Agora todos vêm em cima de mim, me cobrando conforto, me cobrando a fazenda. Eu não resisto a essa situação. Estava na farmácia justamente comprando remédio para dar fim para a minha vida, quando apareceu um amigo que perguntou, para que você quer isso? Como ele sabia do negócio que eu fiz e do meu desespero, ele falou, eu não admito que você compre esse remédio. Eu respondi, como? Você não manda na minha vida. Aí ele me disse, eu vou deixar sim você cuidar da sua vida, se você me prometer que antes vai conversar com o Jerônimo Mendonça lá em Ituiutaba. Eu lhe dou a passagem, e ele deu mesmo a passagem, e aqui estou eu, mas acho que eu perdi meu tempo, porque você é uma pessoa feliz, que não sabe o que é sofrimento alheio. O Jerônimo lhe respondeu, meu amigo, você é uma pessoa que realmente está sofrendo. Você perdeu uma fazenda maravilhosa, mas vamos supor que essa criatura que lhe comprou a fazenda voltasse agora e lhe perguntasse, você quer trocar a fazenda por um olho seu? Ah, Jerônimo, que bobagem é essa? Isso é conversa que se fale? Não, o olho não. O olho é muito precioso, então vamos supor um braço. Ai, mas que bobagem, que conversa, onde já se viu isso? Ó, meu amigo, e cheguei à conclusão que você não é pobre, você não é miserável, você é arquimilionário das bênçãos de Deus.
O homem, ao sair dali, mudou seu jeito de pensar. Sempre que podia, voltava para trocar ideias com Jerônimo e acabou tornando-se um grande trabalhador da seara espírita. Isso está na revista semanal da divulgação espírita, O Consolador. É uma pessoa que dá seu depoimento dizendo que depois que conversou com Jerônimo, viu a situação dele e recebeu os conselhos de Jerônimo, ela mudou o seu jeito de ver a vida, de encarar os problemas e, além de tudo, passou a ser um trabalhador. Mais um trabalhador, mais uma alma que Jerônimo conquistou com o seu exemplo de vida, né? Isso foi só para dar uns exemplos. E para mim, quando eu vi essa mensagem do girassol, eu imaginei Jerônimo sendo um girassol que busca sempre a luz, que fica de pé a cada amanhecer, que mantém sempre o pensamento positivo, que é forte em meio às tempestades, que ele é um incentivador, que ele ama a sua própria companhia e que ele seja sempre lembrado pela sua essência. Então, que possamos, né, depois de ver Jerônimo passar por todos esses perrengues, toda essa situação, toda essa dificuldade, né? Ele foi até o momento que ele foi chamado a se despojar, né, desse corpo material doente, sofrido, já tem depoimentos de pessoas que conseguiram visualizar Jerônimo lá do outro lado, e ele falando da maravilha que é ver e sentir o espírito dele livre daquele corpo doente, e ele poder estar tão bem, estar podendo trabalhar, e só de saber que ele se livrou de uma carga, né? Com essa encarnação aí, com esses débitos, que ele foi uma pessoa melhor, que ele pôde encorajar outras pessoas. Ele recebeu muito por isso lá do outro lado. Então Jerônimo plantou a semente e ele colheu os bons frutos. E além dele colher os bons frutos, ele deixou para nós os bons frutos, que foi o seu exemplo, para que a gente também consiga, assim como ele, vencer os nossos problemas, as nossas dificuldades, nossas limitações, de preferência sempre com bom humor, rindo das situações, porque sabemos que tudo nessa vida é temporário, que mesmo que estejamos passando por dificuldades, momentos de dor, de aflição, isso tudo vai passar. Já está no nosso destino evoluir e ser melhor e crescer e chegar lá pertinho da perfeição um dia, né? Então, agradecer principalmente essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, que assim como ao Jerônimo e a mim mesma, que eu posso me incluir, me esclareceu aquelas dúvidas que tínhamos já desde criança. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou quando eu morrer, tá? Então, vamos agradecer por saber dessas coisas que nem todos sabem. Porque se todos soubessem, né, dessa essência, desse valor que a gente adquire aqui, essa riqueza, não é para qualquer um, infelizmente. A gente gostaria que já tivesse, né, chegado a todos e que estivéssemos já no mundo mais regenerado. Mas estamos a caminho, né? Então, gratidão a todos, gratidão ao Jerônimo, aos espíritos protetores desta casa, a todos vocês que saíram de casa e vieram aqui para, junto comigo, descobrir um pouco dessa alma, desse espírito Jerônimo de Mendonça. Muito obrigada.